Trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo é cansativo, com longas horas, pouco sono e situações que poucos escolhem por vontade própria. Quer dizer, a menos que seu nome seja Marco Rubio, nesse caso você já tinha 2 empregos logo nas primeiras semanas no cargo e mesmo assim estava apenas começando. Hoje, Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos e conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump. Mas o foco do episódio de hoje é que, além de tudo o que está acontecendo, ele também tem mais ou menos comandado as coisas na Venezuela. Sabe, no tempo livre dele, como um passatempo. Nem eu tenho tempo para hobbies. Que diabos, Marco? É verdade. Tudo isso ocorre por meio de uma relação próxima e estranhamente amigável entre Rubio e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Os dois começaram a trocar selfies, felicitações de aniversário e mensagens de voz de 15 minutos no WhatsApp, algo estranho considerando quanto tempo Rubio pressiona para que a oposição venezuelana derrube o regime apoiado por Rodrigues durante anos. Após 6 meses de controle de fato de Rubio em Caracas, onde isso realmente coloca o país em aspectos que importam aos venezuelanos. Presos na segunda fase. Seja lá o que você tenha colocado no seu cartela de bingo para 2026, apostamos que a prisão de Maduro não estava lá, pelo menos não da forma como aconteceu. A Força Delta dos Estados Unidos chegou com forte apoio, usando mais de 150 aeronaves de 20 locais para fornecer fogo de cobertura. Em 1 hora, o líder venezuelano Nicolás Maduro já seguia para Nova York e não estava exatamente na primeira classe, certo? Desde o início, a operação dos Estados Unidos na Venezuela deveria durar o mínimo possível. Washington tinha outros planos para um país do Oriente Médio em breve, e Trump e seu círculo não queriam iniciar uma guerra longa com a Venezuela. Por isso, precisavam de alguém no governo para colaborar e evitar operações de mudança de regime em larga escala. Com o vice-presidente de Nicolás Maduro, Washington praticamente achou uma mina de ouro. O problema de dar sorte com alguém dentro do regime de Maduro, neste caso, Delcy Rodrigues, é que essa pessoa não está necessariamente disposta a implementar o tipo de reforma democrática orientada para o mercado que alguém como Rubio defende há muito tempo. Lembre-se, Rubio é ele próprio filho de exilados cubanos. Antes de assumir o cargo, Rubio era conhecido como a voz mais firme do Senado dos Estados Unidos contra as ditaduras socialistas latino-americanas. A Flórida, seu estado natal, é onde quase a maioria absoluta da diáspora venezuelana se estabeleceu após fugir do país. O próprio Trump também é um caso incomum nesse sentido. Ele tem defendido a oposição venezuelana na maior parte de sua carreira política. No primeiro mandato, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela e o convidaram como convidado de honra no discurso do Estado da União de Trump. Neste caso, Washington prioriza a estabilização e deixa a democratização em segundo plano, buscando evitar qualquer colapso do regime em Caracas. Pouco depois da operação em janeiro, o governo delineou onde pretendia chegar nos meses seguintes. 3 fases, em uma ordem específica. Primeiro, estabilizar o país. Segundo, fazer a economia voltar a funcionar. Terceiro, só após as 2 primeiras serem cumpridas, fariam a transição para eleições livres e justas. O governo Trump foi claro sobre isso, dizendo que poderia levar anos para chegar à 3ª fase. Mesmo assim, as reformas pareciam possíveis inicialmente. No final de janeiro, Rodrigues anunciou uma anistia que abrangia processos políticos desde 1999, libertando cerca de 302 pessoas da prisão e do regime de prisão domiciliar nas semanas seguintes. Vindo de quem foi braço direito de Maduro por 13 anos, isso não é pouca coisa. Mas havia, claro, um porém. A lei excluía quem tivesse sido processado por promover ação militar contra o governo anterior, incluindo, coincidentemente, a líder opositora venezuelana Marina Corina Machado e outras figuras da oposição. E com o passar do tempo, o problema de dividir as coisas em fases começou a ficar mais evidente. É necessário que alguém defina quando uma dessas fases foi totalmente alcançada para que o país avance para a próxima. Por quase todos os indicadores, a Venezuela já estava na fase 2, no início do ano, antes do terremoto, em junho.
O número de mortos desse evento continua aumentando, recentemente ultrapassando 5 mil, e considerando que ainda há dezenas de milhares de desaparecidos, não se espera que esse aumento desacelere tão cedo. O terremoto aumentou a pressão sobre a economia fragilizada do país e estimativas indicam que isso custará a Caracas 6% do PIB em bens até 2026. Isso seria um golpe duro para qualquer país e uma crise humanitária para um país em situação econômica tão delicada como a Venezuela. Mas, novamente, considerando que reativar a economia é algo fundamental que precisa ser feito antes de uma transição para um sistema mais democrático, o terremoto representa um retrocesso especialmente grande. Apesar disso, Washington também teria dificuldade em adiar a transição por tempo indefinido. Não é segredo que Rubio quer a indicação do Partido Republicano para presidente em 2028 e dependerá em parte da participação eleitoral da comunidade latina republicana, que há tempos defende mudanças genuínas na América Central e do Sul. Talvez ele não precise ir a Caracas com Machado para garantir apoio, mas uma situação em que Rodrigues segue no poder e ainda parece o melhor amigo de Rubio será difícil de justificar. Antes de falarmos sobre o relacionamento entre Rubio e Delcy, queremos apresentar nosso site de assinantes, frontes.com, onde disponibilizamos conteúdos que não estão no canal principal. Publicamos pelo menos 2 vídeos e artigos de especialistas toda semana, abordando temas como o futuro do exército russo após a guerra na Ucrânia, o impacto dos drones no conflito do Sahel e outros assuntos. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano e mantém nossa independência. Esse é o Frontes.co. E agora, de volta à sua excelência, o Deus Imperador Rubio. Vice-rei Rubio. Desde o início do segundo governo Trump, e com Marco Rubio herdando vários cargos, surgiram piadas e memes sobre ele acumular funções cada vez mais ridículas. Trump, familiarizado com memes, percebeu a situação e, segundo relatos, disse a Rubio para ir a Caracas, se instalar por lá e comandar o local. Segundo um relatório recente do New York Times, Rubio não precisa se mudar para obter o mesmo resultado. Isso porque ele praticamente lidera o país em um papel que o Times comparou ao de um vice-rei desde janeiro. No artigo, Tyler Pager e Anatoly Kermanayev conversaram com mais de uma dúzia de autoridades de ambos os governos que tinham algumas histórias absolutamente inacreditáveis para contar. Rodrigues desenvolveu o hábito de consultar os Estados Unidos antes de fazer praticamente qualquer coisa. Quando Bret Baier, da Fox News, pediu uma entrevista, ela teria respondido que queria consultar Trump antes. Rubio anunciou publicamente que Rodrigues visitaria a Índia em missão diplomática antes do governo divulgar a viagem. Quando se trata de política externa, não é segredo que Washington e Caracas não têm exatamente a mesma visão. A Venezuela já era aliada do Irã há muito tempo. Então, quando os Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury em 28 de fevereiro, Caracas teve que se pronunciar sobre o ocorrido. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Hill, divulgou um comunicado bastante moderado, criticando a operação e o assassinato do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei. Washington avisou Rodrigues em poucas horas para remover a publicação e não apoiar mais os adversários dos Estados Unidos publicamente. A publicação foi apagada logo depois. Essa influência afeta mais do que apenas as relações públicas, no entanto. Delcy tem, segundo relatos, submetido as nomeações de alto escalão à aprovação de Rubio, que também assumiu um papel de destaque ao incentivá-la a afastar os aliados mais próximos de Maduro do poder. Ela parece ter em geral obedecido, como no caso do ex-ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes. Há também o elefante na sala, o petróleo que na Venezuela predomina. Após a Operação de Janeiro, os Estados Unidos passaram a controlar a renda do petróleo do país. Devido ao atual arcabouço de sanções, os fundos passaram antes pelo Tesouro dos Estados Unidos e só depois foram enviados a Caracas em parcelas. Esses pagamentos são condicionados a termos que Rubio e sua equipe definem, basicamente ditando em que o dinheiro pode ser gasto e por quem. O petróleo é o principal sinal de estabilização da Venezuela. Em abril, a produção passou de 1 milhão de barris por dia, algo inédito em mais de 7 anos.
Mais importante que o volume produzido é o destino desse petróleo. Ainda em novembro passado, cerca de 80% ia para a China. Menos de um mês após a operação, os Estados Unidos se tornaram o maior destino do petróleo bruto venezuelano. Washington agora é um verdadeiro parceiro em segurança, uma grande mudança em relação ao passado. Em 9 de junho, houve uma operação conjunta entre Estados Unidos e Venezuela. Isso mesmo, você ouviu certo. Uma operação militar dos Estados Unidos e Venezuela bombardeou uma casa em área rural do estado de Bolívar, matando um fundador do Trem de Aragua. Nicolás Maduro foi acusado pelo Washington Post de colaborar por anos com a gangue, orquestrando tráfico de drogas e migração em massa para os Estados Unidos. Então isso foi realmente uma reviravolta e tanto. Somando tudo isso, você tem uma situação que deu a Washington mais ou menos tudo o que ele poderia pedir, o que começa a explicar por que a questão da democratização pode ter sido deixada de lado. Candidato de ninguém. Diante do que a oposição venezuelana suportou, a mulher no centro do governo pode estar em situação ainda pior. 6 meses após o início de seu mandato como presidente interina, seria difícil encontrar alguém na Venezuela que esteja entusiasmado dizendo: sim, deem mais 4 anos para Delcy. A oposição a olha com horror diante da possibilidade de Washington estar, potencialmente, deixando-os de lado em favor de uma espécie bizarra de híbrido entre um remanescente de Maduro e um fantoche de Washington. O que restou do movimento chavista a vê apenas como uma vendida. E não é só nossa interpretação. Pesquisa do CSIS nesta primavera mostrou Rodrigues com 73% de rejeição e os venezuelanos sem saber quem realmente comanda o país. 43% disseram Delcy, outros 43%. Trump. O interessante é como responderam às diferentes mudanças ao longo do ano. Lá em janeiro, mais de 90% disseram aos pesquisadores que eram gratos a Trump por ter prendido Maduro para começo de conversa. Uma vantagem bastante impressionante, com certeza, mas esse sentimento mudou drasticamente recentemente. Agora, quase 90% desaprovam o apoio de Trump a Rodrigues. 94% afirmam que Rodrigues faz pouco pela volta à democracia e quase o mesmo quer eleição presidencial ainda este ano. Apesar do progresso lento, Marco Rubio é curiosamente o político mais popular nas pesquisas venezuelanas, superando Rodrigues junto com Trump. No geral, ela está em uma situação difícil, mesmo antes de considerarmos o fato de que, se ela cometer um erro muito grave, Washington ficará mais do que feliz em levá-la para outro voo de cortesia. Voo para Nova York e ela não vai estar de férias. O Departamento de Justiça, segundo relatos, montava um dossiê semelhante sobre ela ao usado na prisão de Maduro. Mesmo que Rodrigues evite esse destino, sua situação política é simples. Se a eleição fosse hoje, eu diria que ela logo buscaria outra carreira. Na verdade, é bem provável que seus 2 maiores fãs hoje sejam Marco Rubio e Donald Trump. É nesse momento que a situação fica constrangedora para o governo interino em Caracas e para Washington. Para Rodrigues, a transição para a democracia representa o fim de sua carreira política, e ela tem consciência disso. Assim, é provável que ela não tenha pressa para convocar novas eleições, mesmo concordando com quase todas as expectativas de Washington. A democratização é fundamentalmente uma ameaça ao seu mandato, e isso partindo do pressuposto de que Washington realmente pressione essa questão. Mas não é certo que eles o farão. É difícil imaginar um líder venezuelano mais cooperativo que a atual presidente interina. Maria Machado há muito tempo defende laços mais estreitos com Washington e certamente estaria em um patamar diferente em comparação com figuras como Maduro, mas também há diferenças reais entre ela e o presidente dos Estados Unidos. Isso ocorre principalmente pela relação próxima de Trump e Rubio com Rodrigues e pela pressa de Machado em afastar o país do sistema chavista. Se fosse por ela, essa transição já teria ocorrido há anos. Por isso, não gosta da abordagem "tenha paciência". As diferenças vão além da retórica. Depois que o terremoto aconteceu, Machado decidiu que precisava voltar para Caracas para ajudar na crise. Ela fretou um jato, mas ele acabou dando meia volta no meio do voo.
O que parece ter acontecido é que as autoridades da ilha holandesa, para onde ela estava voando, bem na costa da Venezuela, inicialmente acreditaram que os Estados Unidos apoiavam o retorno dela, mas depois foram informadas de que não era o caso. Eles então revogaram a permissão dela para pousar, forçando o avião a retornar em uma decisão que, segundo relatos, deixou Machado e seus assessores surpresos. Ainda assim, o Manual de Reforma Democrática não está totalmente morto, apesar da implementação extremamente lenta. Rubio vem dando sinais de progresso rumo à terceira fase, como no mês passado, ao afirmar que a Venezuela precisa de um novo conselho eleitoral para realizar eleições. É um ponto válido, considerando as alegações sobre a última votação nacional. E a Venezuela pode estar ganhando um novo herói. No dia 18 de junho, um certo ex-político venezuelano que passou quase uma década fora do país retornou a Caracas. Esse político é Denora Figueroa, o líder da 4ª Assembleia Nacional, a última legislatura reconhecida internacionalmente na história da Venezuela, onde a oposição conquistou uma supermaioria. Ela foi excluída apenas 2 anos após a eleição da Assembleia, então não tem grande influência nos assuntos internos da Venezuela. Mas o retorno de Figueroa ainda assim é importante. Assim que chegou, ela logo se reuniu com o presidente da Assembleia Nacional, criada por Maduro, basicamente uma fachada com supermaioria de aliados leais. O órgão é liderado por um tal de Jorge Rodríguez, que por acaso é irmão de Delcy Rodríguez. Houve alguns sinais encorajadores que saíram dessa reunião, incluindo um acordo para criar um comitê técnico e eleitoral conjunto, com marcos concretos e prazos definidos. Agora veja, isso ainda está longe de ser uma data definida para realizar eleições, é claro, mas já é mais do que tínhamos há alguns meses. No entanto, já parece que alguns obstáculos estão surgindo. Figueroa disse aos repórteres ao chegar que veio a convite do Departamento de Estado dos Estados Unidos e escolheu cuidadosamente suas palavras para se distanciar de Maria Machado. A diferença aqui, porém, é que Figueroa não é particularmente conhecida. Novamente, ela fez parte da Assembleia Nacional eleita em 2015 e vive na Espanha há 8 anos. Então, no final das contas, onde tudo isso deixa a Venezuela? Bem, seria exagero dizer que a reforma democrática está totalmente morta. Mas também não apostamos que Maria Machado entre no Miraflores na próxima semana. Sobre eleições, ninguém falou melhor que a própria Delcy. Quando questionada em maio pelo New York Times sobre o tempo para novas eleições na Venezuela, ela respondeu de forma simples: "Eu não sei. Algum dia. Obrigado por assistir."